Bom, seguinte, queridões. Sou Patrick Lopes, do seu estado de Coordenadas Geográficas. Primeiramente, um bom dia a todos. E o assunto hoje é sobre a nossa querida União Europeia. A União Europeia, meus queridos, ela é basicamente tudo aquilo que um bloco econômico sonha e deseja ser. Por quê? Porque nós estamos falando do bloco mais antigo, do bloco mais rico, do bloco mais integrado e do maior bloco econômico da atualidade. A União Europeia, ela não é um fato, ela é um processo. Ela veio se formando ao longo da história e muito da União Europeia, ela acaba explicando tanto o capitalismo ocidental, como também explicando um pouco da geopolítica dos últimos 50, 60, 70 anos. Por quê? A União Europeia, ela tem o seu embrião, o seu feto, lá em 1948, com a criação do Benelux. O que é o Benelux? O Benelux, ele é um bloco econômico que era composto por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E qual foi o contexto de surgimento do Benelux? O Benelux surge logo depois da adoção do Plano Marshall. Por quê? Vocês devem se lembrar que o Plano Marshall, aquele plano norte-americano, injetou milhões e milhões de dólares na Europa para sua reconstrução pós-guerra. E não foram de forma igualmente distribuídos esses recursos. Países como o Reino Unido, grande aliado, histórico aliado dos Estados Unidos, a França, que lutou ao seu lado contra a Alemanha, a própria Alemanha Ocidental e a Itália, eles receberam o maior aporte dos recursos. Geograficamente, no meio desses quatro, você tinha três países, embora ricos, pequenos territorialmente e com uma pequena população. Ou seja, o seu mercado de consumo, o seu mercado de força de trabalho, ele era muito reduzido individualmente. Então, a partir de 1948, Bélgica, Holanda e Luxemburgo criam uma união aduaneira que passa a integrar, que passa a unificar as suas economias. Isso dá tão certo, mas tão certo, que o Benelux começa a chamar a atenção daqueles países que ele nasceu para rivalizar economicamente. Tanto é que em 1952 somam-se ao Benelux Alemanha Ocidental, França e Itália e criam a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A CECA, ela nasce para facilitar a distribuição dessas duas matérias-primas, sempre muito importantes, sempre muito ali ligadas às relações políticas, às relações econômicas dentro da Europa. E a CECA também funciona muito bem. Funciona tão bem que esses 6 países membros, eles resolvem então aumentar a abrangência da CECA e em 1957, através do Tratado de Roma, eles criam a Comunidade Econômica Europeia, também chamada de Mercado Comum Europeu. Observem que aqui, esses 6 países, eles já dão também um passo além na integração econômica. Você sai de uma união aduaneira para você se tornar um mercado comum. E um mercado comum, ele preenche, ou ele é preenchido, na verdade é parte de um mercado comum, a livre circulação de mão de obra, a livre circulação de pessoas. Então, já em 1957, o processo de integração territorial, econômica e trabalhista da Europa, ele já passa a se consolidar. Em 1973, nós temos a chamada Europa dos 9. Por quê? Porque aqueles 6 iniciais se unem outros 3. Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Essa Europa dos 9, queridões, ela tinha uma virtude. Por quê? Você tinha 9 países ricos. Só que qual era a dinâmica do capitalismo dos anos 70?
Nos anos 70, nós passávamos pela revolução técnico-científica e informacional. Consequentemente, nós estávamos tendo um deslocamento da mão de obra. A mão de obra não estava mais naquele sistema, naquele modelo fordista de uma mão de obra repetitiva, e ela se expandia para áreas mais ligadas à ciência, para áreas ali de maior tecnologia. Só que a produção, mesmo toyotista, ela continuava a depender dessa mão de obra. Paralelamente a isso, a Europa Ocidental, onde se concentrava o mercado comum europeu, ela iniciava, aliás, a sua transição demográfica, com a sua mão de obra ficando cada vez mais cara. O que já acontecia no Japão, o que já acontecia nos Estados Unidos, polos rivais economicamente do mercado central, do mercado comum, europeu. Como que os Estados Unidos resolvem? Ele intensifica a industrialização da América Latina, México, Brasil, Argentina. Como é que o Japão resolve, principalmente nos anos 80? O Japão, ele cria os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. A União Europeia resolve o quê? Ela resolve ir para a periferia da Europa Ocidental, onde estariam Portugal, Grécia e Espanha. Só que esses três países, eles passavam por regimes ditatoriais. E ditaduras ou quebras da lógica política do Estado não são aceitas pela União Europeia. Então teve que se esperar acabarem essas ditaduras nesses países para que eles pudessem entrar no processo de adesão ao bloco. Em 1981 chegou a Grécia, em 1986 chegaram Portugal e Espanha. Três países de mão de obra relativamente barata dentro da Europa, que ainda não passavam por essa transição demográfica e que estavam de braços abertos para receber essas empresas vindas dos 9 países ricos do mercado comum europeu. Então você já tinha, na chamada Europa dos 12, uma perspectiva e também uma heterogeneidade econômica crescente. Era necessário manter isso muito bem organizado. Foi quando em 1991, para entrar em vigência em 1992, esses 12 países, eles assinaram lá em Maastricht, uma cidade pequenininha da Holanda, perto da fronteira com a Bélgica, o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é como se ele fosse a certidão de nascimento da União Europeia. Por quê? Porque além dele fazer a elevação de mercado comum para a União Econômica e Monetária, o Tratado de Maastricht, ele também cria uma série de dispositivos legais que vão aproximando essas economias. O principal elemento criado pelo Tratado de Maastricht é a moeda única, o euro. Desde 92, combina-se da colocação do euro como sendo uma moeda única dentro desse bloco. Só que você não muda as coisas de uma hora para outra. Fica programado um espaço de 10 anos para que os países membros da zona do euro tomem ali atitudes que organizem a sua economia, que organizem a sua vida fiscal, que organizem a sua vida econômica, para que eles possam aderir a essa nova moeda. Em 1995 chega a Áustria, criando a Europa dos 13, que também já entra nesse processo. Entre 2000 e 2002, nós temos a fase experimental do euro. Ele entra em circulação em 2000, inicialmente em paralelo com as moedas nacionais, e a partir de 1º de janeiro de 2002, ele se torna a moeda única em 10 dos 13 países que até então faziam parte do bloco. Aqueles 3 de 73, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, não quiseram fazer parte do euro. Essa imposição do euro cria uma moeda muito forte dentro da Europa.
uma moeda que ela passa a concorrer com o dólar. Então o capital financeiro, o capital especulativo, ele também cresce muito nesse período. E nesse período também, aquelas economias que passaram pelo período socialista até 1991 já estavam bem avançadas na transição. O que acontece então? Aqueles grandes capitalistas europeus, eles olham para a Europa Oriental e veem ali um mercado com muita potencialidade, com mão de obra, com matéria-prima, com mercado consumidor. Então, a partir de 1º de janeiro de 2004, a Europa tem a sua maior expansão, a União Europeia tem a sua maior expansão da história. Passam a fazer parte da União Europeia 10 novos países. Desses 10 novos países, 2 são pequenas ilhas mediterrâneas, Malta e o Chipre. Os outros 8 são ex-países socialistas, que faziam parte do Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia tinha colapsado em 1991, e agora, ao aderirem à União Europeia, eles teriam também que aderir ao inimigo histórico do Pacto de Varsóvia, que era a popular OTAN. Então entraram Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia, Eslovênia, Croácia e República Tcheca. Perdão, Eslovênia, Eslováquia e República Tcheca. Croácia não entrou nesse momento, não. Essa expansão para o leste fez a União Europeia crescer ainda mais. Aumentou o desejo de mais países fazerem parte dela. Então ela teve que criar um modelo para que você tivesse ali uma série de condições, para que você tivesse um período de entrada, para que você assim pudesse fazer parte do bloco. Em 2007 veio o Tratado de Lisboa, que praticamente é uma releitura do Tratado de Maastricht, e também em 2007 a União Europeia chega ao seu 26º e ao seu 27º países, com a adesão da Bulgária e da Romênia. Em 2013 é a vez da Croácia e ela atinge o seu número máximo. Ela passa a ter ali 28 países. Também em 2013, a União Europeia começa a enfrentar os seus problemas, começa a ter que demonstrar que essa união entre as nações, ela não é só uma coisinha boa. Porque você passa a ter a crise dos PIGs. Quem são esses PIGs? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. 5 países europeus em que o seu gasto público extrapolava os limites permitidos, tanto pelo Tratado de Maastricht quanto pelo Tratado de Lisboa. Consequentemente, isso afetava também o poder financeiro do euro, até chegar o momento que, como consequência da crise econômica do subprime, iniciada lá em 2008, esses países quase decretam a moratória. Nessa maneira, era necessário que as grandes economias europeias, França, Alemanha, Reino Unido, se dispusessem a salvar esses países. Os PIGs reagiram de maneiras diferentes. Portugal, Irlanda, Espanha entraram rapidamente nessas políticas de austeridades fiscais. A Itália demora mais um pouco devido ali ao regime do Berlusconi, e quem mais sofre é a Grécia. Governos se sucedem na Grécia tentando resolver esse problema econômico, mas acabam por aderir a esse bloco, acabam a aderir às propostas feitas principalmente pela Alemanha e pela França, para que a Grécia diminuísse o tamanho do seu Estado e tivesse uma maior capacidade de pagamento. Hoje, aparentemente, o pior já passou, mas a Grécia ela ainda está muitos passos atrás do que ela já foi e também muitos passos atrás do que um dia ela sonhou que ela poderia ser, quando lá em 1981 ela aderiu ao bloco. Esse ano, 2020, um dos grandes notícias da União Europeia é a conclusão do nosso querido Brexit. Mas o Brexit
ele vai ter um videozinho especial que vai estar disponível já já aí para vocês também. Beleza, gente? Espero ter sido útil. Curtam, compartilhem. Esse é o Descoordenadas Geográficas. Tchau, tchau.